Todos me ouvem? Sim, tá dando para ouvir. Pronto, então vou iniciar. Pronto, então vamos lá. A gente tem mais 40 minutinhos aí para encerrar essa. Vamos lá falar sobre motivação humana, certo? Como eu já falei para vocês, né, a motivação humana, né, ela foi um tópico, né, que o comportamento das pessoas ele acontece, né, em função ao resultado da interação entre as pessoas, certo? E aí é onde nós onde a gente percebe que toda necessidade ela cria um estado de tensão nos indivíduos e também uma predisposição à ação. E aí vocês podem perceber, o interessante é que motivação, né, é a junção de duas palavras. Quem conseguiu perceber que motivação é a junção de duas palavras. E aí por isso que eu perguntei lá na primeira parte da aula se alguém sabia o que é motivação. Motivação é a junção de duas palavras, motivo e ação. Então, o conceito de motivação é você ter um motivo para realizar uma ação. Algo bem simples, é você ter um motivo. Né? Qual é a motivação de você estar fazendo essa faculdade? Você deve ter seu motivo e estar fazendo a ação, que é o quê? Estando aqui conosco. Né? E isso é gerado, essa motivação, pessoal, ela é gerada pelas necessidades humanas básicas. E elas são essas três aí que vocês estão vendo, né? Que são as necessidades humanas básicas. Que primeiro é a necessidade fisiológica, que são as necessidades primárias, vitais, relacionadas à sobrevivência de um indivíduo. Elas são inatas é que a gente já nasce com ela, e elas são instintivas, é porque é instinto, a gente não aprende, já nasce com a gente, certo? Exigindo satisfação cíclica, ela vai mudando, às vezes a gente está satisfeito, às vezes a gente está insatisfeito, a gente às vezes está meio satisfeito, por isso que ela é cíclica e periódica, ela nunca para, né? Um pouquinho mais na frente a gente vai ver como é que isso funciona. E as principais necessidades fisiológicas são a de alimentação, comer. Ninguém ensinou você a comer. A gente, quando nasce, qual é a primeira coisa que a gente faz? Chorar, e depois de chorar é o quê? Mamar. Por quê? Porque essa necessidade fisiológica ela é inerente do corpo da gente e a gente já aprende a mamar sem ninguém ensinar. Na hora que a gente bota a boca da gente no peito da nossa mãe, automaticamente a gente já começa a fazer o movimento de mamar. Ninguém ensina, é inato a gente. A gente já aprende, já nasce com ele, mesmo que esteja lá dentro do inconsciente, certo? Dormir é a mesma coisa, atividade física, satisfação sexual, abrigo, proteção contra elementos de segurança física, contra os perigos. Isso é necessidade, pessoal, fisiológica. Já as necessidades psicológicas são necessidades que são secundárias e exclusivas do homem. E elas são adquiridas por meio de nosso aprendizado, representando um padrão mais elevado e complexo de necessidade. Como diz aí, ó, são raramente satisfeitas em sua totalidade. E nós sempre procuramos satisfações de grau mais elevados. Ora, quem tem uma bicicleta quer ter uma moto. Por quê? Ele não está satisfeito com a bicicleta. Apesar dele se locomover,
do mesmo jeito de quem se locomove de moto. A diferença é a velocidade da locomoção. Então, psicologicamente, quem tem uma moto quer um carro, quem tem uma bicicleta quer uma moto, quem tem uma moto quer um carro, quem tem um Uno quer ter Então, uma... uma bicicleta melhor, né, professor? Oi? Uma bicicleta melhor, negócio de moto. Exatamente. Eu estou falando de moto é porque é Eu escalável. sei, eu estou brincando só para Mas quem descontrair um tem, pouquinho. mas quem tem uma bicicleta de uma determinada marca, que é uma marca mais popular, com certeza quer uma bicicleta com uma marca mais profissional, vamos dizer assim. Então, isso é necessidade psicológica. E nós temos, pessoal, outra necessidade que é a necessidade de autorrealização. O que é essa necessidade de autorrealização? São as necessidades de grau mais elevado. Decorrem da educação e da cultura das pessoas e, obviamente, também são raramente satisfeitas em sua plenitude, pois o homem vai procurando maiores satisfações, estabelecendo metas cada vez maiores, mais sofisticadas. E a necessidade de autorrealização é a síntese e a junção de todas as outras necessidades. Ora, a necessidade de autorrealização é a necessidade que você tem de estar bem com a necessidade fisiológica e também com a necessidade psicológica. Estando bem com essas duas, aí vocês têm a necessidade de autorrealização, que é aquela de dizer, ó, eu tenho que comer bem, eu tenho que viver bem, eu tenho que ter... Aí, quando fala de satisfação sexual, eu tenho que ter minha costelinha para me encostar, né? Todo mundo tem que ter um namorado, uma namorada e etc. Que, inclusive, há tempos atrás, eu até falava, eu até tirava onda com o pessoal, que tinha lá no Facebook tinha um negocinho que você fazia que era dizer que estava em um relacionamento sério com alguma pessoa, né? Então, quando a pessoa ia lá e colocava em um relacionamento comigo mesmo, quer dizer, daí já dava para eu perceber que a sua necessidade de autorrealização não estava satisfeita, porque ali você estava dizendo para Deus e o mundo que estava disponível para o mercado. A verdade é essa. Porque ninguém consegue, aliás, ninguém não, vamos generalizar. A maioria das pessoas não conseguem viver sozinhas. Elas precisam de uma costelinha para se encostar. Uma costelinha que eu digo é uma pessoa para dividir as angústias do dia a dia. Ou uma namorada, um namorado, um ficante, um fica, né? Mas todo mundo precisa. Então, essa é a necessidade, essas são as três necessidades que a gente estuda na motivação humana. E aí, pessoal, tem algumas... Está travando aqui agora. E aí, como é que funciona o ciclo motivacional? Ele funciona, como vocês podem ver aí, ele começa com um equilíbrio psicológico. Você está em um determinado equilíbrio. Aí você tem um estímulo ou um incentivo. Ah, eu quero uma bicicleta melhor. Por quê? Porque apareceu uma necessidade. Qual é a necessidade? Não, a bicicleta que eu vou usar agora, ela tem uma ergonomia melhor, ela não vai doer minha coluna, é mais leve, porque ela é de um determinado material que vai fazer com que eu pedale melhor. Então, essa é a minha necessidade. E isso vai levar a uma tensão. O que é a tensão? Aquela vontade desgramada de ter esse negócio. E aí a gente tem um comportamento ou uma ação. O que é o comportamento ou a ação? Se você tem o dinheiro para comprar, você vai lá, compra e começa a usar. Ou você não tem condições de comprar essa bicicleta, mas aí você começa a criar a situação para que você possa guardar o dinheiro, guardar qual é a melhor situação para que você possa realizar a ação que é comprar. E está atrelado à atenção. Se você conseguir comprar essa bicicleta, você vai para satisfação. Você pula direto a barreira e vai para satisfação. Beleza, comprei, me satisfiz. Mas se existe uma barreira onde você não consiga comprar essa tal bicicleta porque ela é cara, ela foge do seu orçamento, você não tem condições ou você não encontrou ela no mercado, vai aparecer a barreira que, em vez de ela te levar à satisfação, ela vai te levar à frustração. E aí, quando ela leva à frustração, aí a gente fica desmotivado.
Porque o motivo que a gente tinha para realizar a ação já não existe mais. Aí a gente cai novamente no equilíbrio psicológico, que é aquele de satisfazer pelo que você adquiriu ou ficar frustrado porque não conseguiu. Aí logo depois vem um outro estímulo, outra necessidade, uma outra tensão, comportamento. Aí vai vir a barreira ou a satisfação que vai dar, aliás, vai ter o comportamento ou ação que vai levar para a satisfação, ou vai ter uma barreira que vai te levar à frustração, e depois vai para o equilíbrio psicológico e começa. Por isso que ele é um ciclo, ele não para. E aí eu pergunto para vocês, o que é motivação? E aí eu já falei, ó, eu até pintei aí a palavra motivação de duas cores, que é você ter um motivo para realizar uma ação. E ela é, pessoal, um conjunto de fatores, que impulsionam o comportamento dos seres humanos e outros animais para a realização de um objetivo. E ela também manifesta-se como resposta a estímulos internos, que vêm de dentro da gente, ou externo, que resulta nas necessidades, desejos e vontade das pessoas. Necessidade, pessoal, é aquilo que eu preciso realmente para viver. Desejos é aquilo que eu, através do meu esforço, eu quero conquistar, que vai ser a minha nova necessidade. Já a vontade é aquela coisa que, já dizia até o ditado, né? Vontade dá e passa. Vontade é aquilo que eu tenho vontade de fazer agora, mas daqui a 10 minutos, 5 minutos, um dia, 2 dias, 2 meses, um mês, eu não tenho mais. Certo? Exemplo bem prático, que a gente usa errado. Uma grávida, a gente diz, a grávida está com desejo de comer um milho. Milho verde. Minha esposa, quando estava grávida dos meus filhos, dos 2 filhos, nas 2 gravidezes, ela teve desejo de comer milho verde. Ora, não é um desejo, é uma vontade, porque ela tem, come e passa. Já o desejo não, o desejo você constrói, o desejo você sonha, o desejo você fica, puxa, eu tenho um desejo muito grande de comprar aquela moto, aquele carro, de ter aquela casa, e você constrói esse desejo para que ele se transforme numa necessidade, algo que seja necessário para você viver. Já a vontade não, a vontade que você tem hoje, amanhã não tem mais. E aí o que é motivação? Motivação, pessoal, ele é processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta. Olha só, pessoal, intensidade, direção e persistência. Intensidade, esforço empenhado. Se você não faz esforço para conseguir aquilo que você quer, você consegue. Depois que conseguiu, deixa para lá. Você não reconhece o esforço que você fez para que você possa conseguir aquilo. Tem que ter também direção, que é a escolha de um comportamento específico. E aí, quando falo em direção, eu lembro muito de concurso público. Quando as pessoas querem fazer um concurso público, na maioria das vezes elas não têm direção. Enem! Às vezes elas não têm direção. Se a gente perguntar para uma pessoa que está fazendo o Enem, perguntar a ele assim, qual faculdade você quer cursar? A maioria das pessoas vão dizer o que a nota der para entrar. Ora, isso não é direção. Direção é quando a gente escolhe um comportamento específico. Não, eu vou estudar para tirar uma nota acima de 700 pontos, porque acima de 700 pontos eu vou conseguir entrar no curso de administração, que é o curso que eu quero fazer. Isso sim é direção. E não entrar no que a nota der. E outra, motivação tem que ter persistência, que é engajamento contínuo de um tipo de comportamento. E aí, pessoal, vocês não podem confundir persistência com teimosia. Teimosia não é persistência. Persistência é quando você tem intensidade, você tem uma direção e você fica tentando, né, com um determinado comportamento até você conseguir aquele objetivo. Agora, por exemplo, você vai fazer um concurso público. Dá um exemplo de concurso público. Aí você não tem intensidade. Você não estudou para fazer o concurso.
Você não tem direção, você está fazendo um concurso porque todo mundo está fazendo. Você não tem persistência, porque você não se preparou para fazer aquela prova. Mas no dia da prova, tu diz, eu vou. Vai que Deus no dia me ilumine e eu chute lá e acerte as questões. Ora, gente, Deus vai iluminar quem tem intensidade, quem tem direção e quem tem persistência. Deus vai estar ocupado com essas pessoas. Porque quem não tem intensidade, quem não tem direção e quem não tem persistência, ele deixa de lado. Então, isso é motivação, pessoal. E aí, ó, como é que se manifesta a motivação? Ela tem dois fatores. Que primeiro é o fator interno, que são as necessidades e desejos e vontades, são motivos pessoais e são subjetivos. É seu, só interessa a você. E existem os fatores externos, que são os estímulos que o ambiente exerce sobre nós. Aí eu vou fazer a administração porque está todo mundo fazendo. Isso é um motivo externo. Mas a decisão de fazer ou não é um fator interno. Porque quem decide é você. Como eu já falei no início, a origem dos motivos, eles são primários ou básicos. Primário ou básico porque eles não são aprendidos, são inatos e comuns aos animais e aos homens. Como eu falei, fome, sede, impulso sexual, etc. E também, a origem do motivo ele pode ser secundário ou aprendido, que a gente adquire de acordo com a nossa experiência pessoal. E ele é diferente, pessoal, de pessoa para pessoa. Exemplo, desejo de realização, de poder. Tem gente que está realizada em concluir o segundo grau. Tem gente que está realizada em concluir faculdade, outros mestrado, outros nem faculdade quer fazer. Isso é secundário ou aprendido, isso são desejos que a gente tem. E aí, o que a gente tem que fazer para se motivar, pessoal? O que a gente tem? Primeiro, a gente tem que se conhecer melhor. Ora, para que a gente possa ter aqui, ó, fator interno, a gente precisa se conhecer para a gente saber o que a gente quer. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se conhecer melhor. Depois, nós temos que assumir uma postura diferente do que a gente está acostumado. Aquela historinha, time que se ganha não se mexe. Não. Time que se ganha, gente, mexe para a gente continuar ganhando. Estar mais aberto a novas experiências. Né? A gente não pode ter medo de novas experiências. E aprender a confiar mais em si próprio, no seu organismo e seu conhecimento. E aí, pessoal, para que a gente possa fazer essa escalada para a motivação, aí eu convido a vocês a fazer a descoberta do erro. E aí eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Certo? A primeira pergunta é abertura de nova experiência. A primeira pergunta que eu vou fazer é: quando foi que vocês participaram do novo jogo ou esporte? Vou desligar o microfone aí. Quem é que está com o microfone aberto? Pedro. Desliguei seu microfone. Pergunto: quando foi que vocês participaram de um jogo novo ou esporte? Vocês lembram lá no segundo grau de vocês? Segundo grau de vocês jogavam futebol, handebol, vôlei e no máximo basquete. Estou mentindo? Sim ou não? Verdade. Quando alguém dizia, olha, vamos jogar tênis. Aí todo mundo, a primeira pergunta que todo mundo fazia era, por que jogar tênis? Tinha gente que ia dizer até assim, oxe, isso aí só quer ser, ó. Só quer ser o diferente. Só quer ser o que não é. Quando foi que você fez um curso sobre uma nova área? Vocês estão fazendo aqui o curso de administração, tudo bem, tranquilo. Mas sobre uma nova área, por exemplo, eu tenho vontade de fazer um curso de enologia. Sabe o que é enologia? Aprender a beber vinho. Eu acho bonito demais. Aqueles cabas pegam uma taça, aí balança a taça, cheira a taça, aí diz, essa safra foi de 1932. Esse vinho, ele tem uma crocante. Eu acho arretado demais. Mas eu ainda não fiz, mas eu ainda vou fazer. Porque é um curso que não tem nada a ver com a minha área. Mas eu acho bonito. Aí eu pergunto a vocês, quando foi que vocês fizeram um curso? Uma nova área que vocês nunca imaginaram que vocês iam fazer? Qual foi a última vez, pessoal, que vocês ouviram por 15 minutos ou mais
com atenção, um ponto de vista religioso, político, profissional ou pessoal do qual vocês discordam. Você chegar assim e dizer, ó, eu não gosto de Bolsonaro, e você ouvir por 15 minutos atentamente, sem dizer uma palavra, um ponto de vista de uma pessoa que defende Bolsonaro, se você não gosta. Ou vice-versa, se você não, gosta de Bolsonaro e vai ouvir um argumento de quem não gosta. Por 15 minutos, só ouvindo. É fácil ou é difícil? Eu acho que até ouvir, alguém pode ouvir, agora só não aguenta ficar calado. Então, mas aí é ouvir por 15 minutos ou mais com em silêncio atenção. não dá. Exatamente. Quando foi que vocês viajaram para um lugar desconhecido? E aí, pessoal, quando eu falo um lugar desconhecido, eu não estou falando de ir para Fortaleza. Ah, eu vou para Fortaleza. Por quê? Ah, porque eu nunca fui. Para mim é desconhecido, mas o primo de um amigo meu foi e disse que lá é arretado. Tem até uma pousadinha bonitinha lá que a gente vai ficar, que foi ele que indicou. Não, não é isso não. É um lugar desconhecido, um lugar que ninguém nunca foi. Ah, por onde é que você está indo? Eu estou indo para tal lugar. E quem é que já foi para lá? Não, ninguém. Eu estou indo para ver se é bom. Se for bom, eu lhe digo. Vocês já perceberam que toda vez que a gente vai planejar uma viagem, a gente sempre planeja uma viagem para algum lugar, ou que você já foi, ou para algum lugar que alguém foi e te disse que era bom, ou você viu na televisão que disse que era bom. Mas assim, você parar assim e sair pesquisando, eu vou procurar um lugar legal para eu ir. É muito difícil. Quando foi que vocês fizeram uma nova amizade ou cultivaram uma velha amizade? Nova amizade vocês estão fazendo aí na faculdade. Tem muita gente que não se conhecia, beleza. Mas quando foi que vocês cultivaram aquela velha amizade? E aí eu digo para as meninas, eu tenho certeza que a boa parte de vocês, quando foi lá na quinta, sexta série, você deve ter chegado para alguma coleguinha sua e deve ter dito, fulana, quando o meu menino nascer, você vai ser a madrinha dele. Isso na quinta, sexta série. Hoje, quando tu encontra essa pessoa na rua, tu cumprimenta só com um balançado da cabeça. E ela não ia ser padrinho do teu menino. O padrinho do menino é a segunda mãe. E aí? Por que que tu não pega o WhatsApp dela e manda uma mensagem para dizer que está sentindo falta dela, das risadas, principalmente agora nesse momento de pandemia, onde a gente está, né, em casa sem fazer nada, né, não é sem fazer nada, com mais tempo disponível, teoricamente, para que a gente possa resgatar essas novas amizades. Ligar para aquela pessoa que a gente se desentendeu há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 1 ano atrás, e parar de dizer ligados, poxa, fulano, vamos deixar de frescura, vamos passar uma borracha aí, vamos relembrar nossa amizade, que nossa amizade era boa demais, arretada, arretada, arretada. Quando foi que vocês fizeram uma viagem fantástica dentro de vocês? Vocês pararam assim para dizer, poxa, o que é que eu estou fazendo na minha vida? O meu comportamento está correto? O que eu faço está correto? O que é que as pessoas estão pensando e falando de mim? Porque já diz o ditado, né? Quando uma pessoa fala de você, pode ser inveja. Quando 2 falam, pode ser um complô. Quando 3 falam, pode ser um grupo que está contra você. Agora, se 4 ou mais pessoas falam, na maioria das vezes o problema é com você. E aí? Na questão da vivência existencial, qual foi a última vez que vocês parou para ouvir o que se passava dentro de vocês? Parar assim e dizer, poxa, para resolver isso aí, eu preciso fazer isso, e confiar em vocês, do que fazer apenas o que as pessoas pedem para que vocês façam.
Pergunto também, qual foi a última vez que você fez o que queria no lugar que achava que devia fazer? Na maioria das vezes, a gente quer fazer, a gente tem a vontade de fazer, mas quando a gente vai fazer, a gente para e diz, não vou fazer, o que é que vão pensar de mim? Fulaninho vai dizer isso, Ciclaninho vai dizer aquilo de mim, você acaba deixando de fazer coisas que você gostaria de fazer, porque você está preocupado com o que os outros falam. E qual foi a última vez, pessoal, que vocês fizeram algo que, inclusive, você não esperava que você fizesse? Aquela que a gente diz, ah, menino, como foi que tu fez? Aí tu diz, não, pai, não sei não, foi na hora. E é bom demais quando a gente faz assim. Mas qual foi a última vez que a gente fez? Que a gente fica se policiando, achando o que é que os outros vão pensar da gente. E aí, confiança no próprio organismo. Qual foi a última vez que você se permitiu experimentar criativamente novas abordagens a velhos problemas? Vocês já perceberam que a gente tem alguns problemas que eles são recorrentes, eles acontecem de vez em quando. E já percebeu que a gente só resolve do mesmo jeito? Que tal a gente tentar resolver esses problemas de uma forma diferente? Será que se a gente resolver de forma diferente, a gente não vai conseguir eliminar esse problema, não? Qual foi a última vez, pessoal, que vocês usaram o raciocínio intelectual de vocês para solucionar um problema difícil? Sem perguntar ao Google. As provas que a gente fez agora na primeira unidade. Quantos de vocês, na real, responderam sem pesquisar na internet? Sabe por que a gente não faz isso? Porque nós não confiamos no nosso raciocínio intelectual. A gente estuda, não é para aprender e colocar na cabeça da gente que a gente... Não, a gente aprende para passar na prova. A gente estuda para passar em prova. A gente está acostumado a estudar para passar em prova. E não pode ser assim, pessoal. A gente tem que estudar para absorver e tirar algo de bom para a vida da gente. Aí eu faço um convite para vocês. Daqui a pouco a gente vai ter prova da segunda unidade. Que tal vocês estudarem antes para tentar fazer a prova no dia sem consultar a internet, sem consultar o colega, sem trocar as respostas pelo WhatsApp? Porque a gente sabe que vocês trocaram. Vocês trocaram respostas, não são todos, mas boa parte de vocês trocaram as respostas pelo WhatsApp. Mas que tal vocês fazerem isso sem consultar ninguém, para você ver a sua própria capacidade, o seu próprio raciocínio intelectual? Para saber se realmente você está aprendendo, se você está apto a aplicar aquilo que você está estudando aqui em sala de aula. Quando foi que vocês assumiram uma posição de liderança na organização que vocês trabalham, ou que vocês convivem, ou na comunidade? Agora mesmo, na eleição para representante de turma. Quem foi que chegou e disse, não, bom, eu vou ser aqui o representante da turma? Tenho certeza não tenho não, mas eu imagino que as pessoas que assumiram a posição de liderança, elas foram impostas. A turma se reunir e vai dizer, ah, foi você, vai ser você. Vai ser Simário, quem é outro? Simário e outra pessoa, que são dois. E aí eu tenho certeza que as pessoas... João Pedro. João Pedro. Eu tenho certeza que as pessoas que... João Pedro e Simário, eu tenho certeza que no primeiro momento eles disseram, não, eu mesmo não. E depois eles aceitaram porque eles foram pressionados. E qual foi a última vez que você admitiu que estava errado? E aí, pessoal, quando eu falo admitir que está errado, não é dizer, ah, estou errado, para encerrar a discussão, não. É você admitir que está errado, é você procurar outra pessoa e dizer, fulano, me perdoe, eu estava errado, você é quem está certo, e a partir de agora eu vou fazer de tudo para não errar de novo.
É fácil. Todo mundo aí Não, consegue, né? Fazer isso. difícil demais. Já marquei um X aqui de caneta vermelha. Marca texto. E aí, pessoal, essa é a descoberta do eu. E aí eu vou falar um pouquinho de liderança, eu vou adentrar um pouquinho em liderança, até a gente tem aí 9 minutos de aula ainda, eu vou adentrar, quando a gente tiver faltando mais ou menos uns 3, 4 minutos, eu encerro. Eu vou falar de liderança até para que a gente possa entender e desfazer um mal-entendido que foi feito semana passada. Vamos lá, vocês vão entender. Enquanto a teoria clássica, pessoal, enfatizava a autoridade formal, considerando a chefia nos níveis hierárquicos superiores, a experiência de Hawthorne, pessoal, mostrou a existência de líderes informais, certo? Que comandavam os grupos, auxiliando os operários na coesão grupal, certo? E aí, seguinte, eu vou pular, eu prometo a vocês que eu falo isso aí na próxima aula, mas eu vou pular para cá, ó. Que é esse conceito aí, ó. Liderança, na próxima aula eu começo a partir de liderança, mas eu preciso falar uma coisa para vocês. Liderança é como a beleza. Ela é difícil de definir, mas ela é fácil de reconhecer. Então você reconhece a liderança sem você ao menos saber qual a definição de liderança. Isso é desde criança, pessoal. Desde criança a gente participa de grupos e que geralmente tem uma criança que é líder. É aquela criança que manda as outras fazerem as coisas. Junta uma ruma de menina e diz, vamos pular aquele muro. Aí sai todo mundo correndo. Os liderados sai tudo na carreira. Quando os liderados chega no muro para pular, o líder, na maioria das vezes, quem deu a ideia, não está lá. Aí chega o pai do menino, esse menino é ruim demais, esse que está em cima do muro. Mas não, esse que está em cima do muro está sendo liderado. E às vezes a liderança, pessoal, as pessoas não sabem trabalhar essa liderança. E aí, no momento desse, que a gente percebe que essa criança ela tem um dom natural de liderar, em vez da gente estimular a liderança, geralmente a gente faz reprimir a liderança. Começa a dizer, eita, menino ruim, esse menino é traquino demais, olha, fica fazendo traquinagem e dando ideia para as outras pessoas. E aí, pessoal, existem 3 tipos de liderança. A primeira liderança é a autocrática, que o líder fixa as diretrizes, as formas de execução das tarefas e as atribuições de cada um no grupo. O líder manda no subordinado, quer dizer, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Existe a liderança democrática, que os líderes e os subordinados, eles se conversam, eles debatem e as decisões são tomadas em grupo, com o apoio e o estímulo do líder. Existe, pessoal, a liderança liberal, que é o inverso. Os subordinados é quem toma a decisão e somente informa ao líder do grupo. O líder do grupo não interfere no curso dos acontecimentos. Certo? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Certo? O estilo autocrático, o líder e o subordinado, a ênfase é no líder. No estilo democrático, a ênfase é no líder e nos subordinados. E o estilo liberal, a ênfase é no subordinado. Bem rapidinho, pessoal. Qual é a melhor forma de liderar? Autocrática, democrática ou liberal? Aqui, Qual? melhor para determinada organização. Não tem, eu acho que não tem fórmula, não. Por quê, Jonathan? Agora dizer o porquê. Quem pensa Para cada diferente? ramo pode ser de um jeito, como pode ser de outro, grau de instrução dos subordinados, essas coisas assim. Muita Aí coisa vamos lá. Quem pensa diferente? Quem acha que
existe uma melhor maneira de se liderar, seja ela autocrática, democrática ou liberal. Eu acho que tem uma pior, que é a autocrática, mas entre democrática e liberal. Eu acho que deve ser a democrática, não? Já que está englobando todos, não só um só. Então, você acha Eu também, que a democrática é a melhor, porque tanto o líder como os subordinados se conversam Eles no denominador comum, não é isso? são uma equipe. Quem mais concorda? eu concordo com o estilo democrático, porque é uma forma de que vai ter mais consenso entre as pessoas e eu creio que o relacionamento entre todos, tanto líderes como subordinados, vai ser melhor, porque todos vão estar ali tendo parte nas decisões mais importantes da organização, né? Pois é, Mas pois eu conheço experiências liberais bem-sucedidas, se as pessoas forem, os subordinados forem evoluídos ao ponto de que consigam trabalhar liberalmente. O Porto Digital do Recife tem um monte de empresa lá que o povo vai de short, tem sinuca dentro, e o povo consegue produzir e trabalha. olha Um só, amigo que eu me contando, eu fiquei... muito bem colocado por Jonathan. Veja só, na próxima aula eu vou mostrar esses 3 estilos sendo aplicados em empresas. Mas aí eu preciso fazer um gancho seguinte. Cada estilo de liderança desse, pessoal, eu tenho 2 minutos e meio para fazer. Cada estilo de liderança desse tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. O estilo autocrático ele é ruim porque os subordinados não têm a chance de dar sua opinião. Mas existem pessoas que só funcionam com autocracia. Porque se você usar o estilo liberal, dando ênfase total para que ele faça, ele não vai fazer. Existem pessoas que só funcionam se a gente for autocrático. No estilo democrático, pessoal, tem uma nuance. Qual é a nuance? De o próprio grupo, ele perder a confiança no líder. Por quê? Alguém pode contestar. Poxa, esse líder não decide nada, não. Tudo no mundo ele precisa da opinião da gente. E na democracia, às vezes, a gente pode se chatear. Por quê? Porque eu dou minha opinião e ela nunca é aceita. E aí? Qual é o melhor estilo de liderança? O melhor estilo de liderança, pessoal, vai de acordo com o grupo. E aí, semana passada, nós decidimos autocraticamente que as aulas teriam esse formato. Por quê? Porque se a gente fosse para o estilo democrático, pedindo a opinião de cada um de vocês ia dizer que a internet estava em dados móveis, que mora no sítio, que mora não sei aonde, que não tem internet, não tem computador, não tem celular. Por isso que a decisão foi tomada autocraticamente, porque ela precisava ser autocrática. Vocês entenderam agora? Nos estilos de liderança, às vezes a gente tem que ser autocrático, às vezes a gente tem que ser democrático e às vezes tem que ser liberal. Várias decisões da faculdade foram tomadas de forma democrática. Vocês participaram, mas existem algumas que vocês não vão participar e não podem. Ok? Vai cair e isso vai ser o mote para a nossa próxima aula. Vai anotando aí o que vocês querem falar e na próxima aula discute mais. Tranquilo? Tranquilo, boa noite. Tranquilo.